Maravilha, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel Andrade, eu falo aqui de Maringá, no Paraná, né? Somos Diamante Global aqui na Bonífica. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui junto com vocês, compartilhando um conhecimento, né? Que fez toda a diferença na minha trajetória dentro do marketing multinível, né? Para quem não sabe, a Bonífica é uma empresa brasileira sediada em Goiânia, uma empresa que tem as suas bases em Goiânia, mas hoje tem distribuidores em todo o Brasil e também agora está expandindo, né, internacionalmente. O que a gente aprendeu desenvolvendo esse negócio? Que o arroz com feijão bem feito, o simples bem feito, ele te leva a resultados incríveis. Você pode ter a sua vida transformada completamente fazendo simplesmente o consumo dos produtos, a venda dos produtos e trazendo pessoas, tá? Mas quando você decide ir um passo a mais, você decide se profissionalizar de fato, se tornar um líder, querer crescer, querer alcançar ganhos incríveis, você vai precisar de uma base, né, de informação e até mesmo formação para que você possa não só chegar num determinado patamar, mas continuar crescendo e mais do que isso, é levar outras pessoas da sua equipe também a patamares diferenciados, tá? Então, existe um livro chamado GoPro, que é o que a gente vai fazer a leitura hoje, que eu considero que esse livro, ele é a Bíblia do multinível, né? Dizem que se você quiser alcançar a sua salvação, a sua vida eterna, para aqueles que acreditam, né? Você precisa ler e aplicar o que está na Bíblia, né? Isso não há questionamentos. E se você quiser ter sucesso dentro do marketing multinível, você vai precisar ler e aplicar o que está nesse livro, tá? É simples, são 7 habilidades, 7 passos incríveis, tá? Aliás, algumas habilidades e 7 passos, tá bom? Esse livro ele foi escrito por o Eric Worre, que é uma pessoa de extremo sucesso, tá? Um norte-americano de muito sucesso. E ele decidiu escrever esse livro. Um detalhe importante é que o prefácio desse livro, né, o início desse livro aqui, ele foi escrito por um dos líderes, né, de renome bem forte aqui no Brasil, tá? Isso é um ponto bem importante também. Isso mostra que o multinível no Brasil, ele já tem se tornado realmente uma profissão transformadora de vidas, tá bom? Eu vou começar aqui com uma introdução, tá bom? A introdução, ok? Então, nós vamos, o Dimas está anotando os nomes, as pessoas que estão aqui na sala vão no final participar de um sorteio, tá? Que a gente está promovendo aqui, né? Querendo inspirar as pessoas para chegarem a um próximo nível, tá? Eu digo, o próximo nível não é só financeiro, mas também de entendimento, de conhecimento e de profissionalismo, tá bom? A introdução diz o seguinte: ainda me lembro do dia que fui apresentado ao marketing de rede pela primeira vez. Isso é o autor falando no livro, né? Era janeiro de 1888. O autor tinha 23 anos, era corretor de imóveis em uma pequena empresa que pertencia ao pai dele e a um amigo. Ele estava recém-casado, com um filho pequeno, já estava com as contas atrasadas e sentia medo. No ano anterior, havia recebido cerca de $45 mil em comissão de imóveis, o que era bom. O problema é que ele havia gastado cerca de 60 mil e não guardara nenhum dinheiro para pagar os impostos que venceriam em poucos meses. Eric, acho que encontrei uma forma de ganharmos uma renda extra, disse um amigo dele, indo em direção à mesa dele. Olha só que interessante, né? Para quem conhece um pouco da minha história, quando eu conheci a Bonífica, né? Eu era uma pessoa que estava trabalhando num outro modelo de negócio e eu não estava conseguindo bancar as minhas despesas, eu estava passando por uma dificuldade financeira. E uma história semelhante se passava pelo Eric Worre, quando ele também conheceu esse modelo de renda, né? E aí, quando ele conheceu, alguém chegou nele e falou para ele que tinha uma oportunidade, né, de ganhar uma renda extra. O que ele fez? Ele perguntou: opa, me conte mais sobre isso daí, né? E aí, ele explicou que um grande amigo, né, tinha algo para mostrar para ele e que havia convidado para ir à sua casa. E ele entrou com esse amigo dele num carro, né, e foi ele e o pai dele e foi ver do que se tratava. Quando ele chegou lá, né, ele foi levado até uma sala onde foi colocado uma fita no videocassete e alguém apertou o play, ou seja, em 1988, para quem lembra, eu tinha um ano só de nascido, né? Mas para quem lembra, nessa época era utilizado fita cassete. E então ele entrou numa residência, foi colocado uma fita cassete, alguém foi lá, apertou o play e ele começou ali a ouvir, assistir aquele vídeo, né? Cheio de mansão, de limusine, depoimentos de pessoas ganhando muito dinheiro e
parecia algo milagroso que estava acontecendo com aquelas pessoas do dia para a noite. Era algo muito surreal, algo que simplesmente não dava nem de acreditar. Na verdade, é até emocionante para mim contar para vocês essa história, porque de fato é o que acontece na vida das pessoas. Esse negócio ele muda a vida das pessoas com muita velocidade, né? E aí, depois que ele assistiu tudo que foi apresentado ali, ele falou assim: rapaz, eu acho isso daí uma péssima ideia, eu não estou interessado, né? E a mente dele não permitia ver o tamanho da oportunidade que estava apresentando para ele. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que depois que ele falou que não tinha, né, que ele não tinha mais interesse naquilo, o que aconteceu? Alguém chegou e falou: olha, que pena que você não pode, né? Que pena que você não está se permitindo aproveitar a oportunidade, mas eu vou, né? Eu vou entrar para o negócio. Foi o amigo dele e o pai dele. E aí ele gerou um impacto gigantesco nele, e ele percebeu que ele estava sendo o negativo da história, ou seja, enquanto o pai dele e o amigo dele estava vendo a oportunidade, pessoal, eu preciso que quem estiver na sala feche o áudio, tá? Porque senão se ficar falando junto vai atrapalhar a linha de raciocínio minha e de outras pessoas também, tá? Então quem está na sala não vai estar falando agora, que eu que vou estar fazendo a apresentação, feche o seu áudio, por favor, tá bom? Aí o que acontece? Isso gerou um impacto gigantesco na mente dele, né? Pois a única coisa que é pior do que estar quebrado é a ideia de ver outras pessoas aproveitando a oportunidade enquanto ele não estava aproveitando, né? E aí, imediatamente, o que ele fez? Ele mudou de atitude, né? Chamou o pai dele de lado, perguntou para o pai dele: pai, você me emprestaria um dinheiro para eu me cadastrar, então, já que o senhor está vendo a oportunidade, eu não estou vendo? Né? E o pai dele falou: não, sim, meu filho, eu empresto dinheiro para você. E aí, então, ele iniciou nesse modelo de negócio, né? Quando ele começou, ele tratou o negócio como a maioria, ou seja, ele tratou esse negócio como se não fosse um negócio. Ele entrou, fez algumas ligações, né? Torceu para que fosse o tempo certo, né? O time correto, torceu para que ele tivesse posicionado e achou que isso aí ia ser suficiente para ele ter a sorte de ganhar algum dinheiro. Só que no começo, isso foi legal, isso funcionou. Ganhou algum dinheiro, era até emocionante para ele, né? E ver tudo aquilo dali acontecendo com muita velocidade, né? Mas o que aconteceu? Ele percebeu que com o tempo, né, o negócio começou a ter, né, uma queda, tá? 3 meses, na verdade, depois que ele começou, ele viu que ele estava desenvolvendo ali, né, de forma amadora, obviamente, ele percebeu que a renda dele começou, em vez de subir, começou a despencar, né? E aí aquela atitude positiva que ele estava foi embora. E aí ele começou a culpar o quê? Tudo e todos pela falta de sucesso dele, né? Na mente dele, o suporte, o pipeline dele já não estava dando mais suporte, na mente dele, a empresa não estava dando o treinamento adequado, ou seja, ele estava sendo uma completa vítima, né? Porque a vítima, ela tem algumas características, e uma das características é culpar tudo e todos, menos olhar para aquilo que ela está deixando de fazer, tá? Então, o que aconteceu? Ninguém respeitava ele, porque ele não tinha sucesso, ele era muito novo, ele não estava com a postura correta, né? Ele estava culpando tudo e todos, ele começou a achar defeito no produto, ele começou a achar defeito na empresa, ele olhou para o governo do país dele, né, lá nos Estados Unidos, e falou: quer saber de uma coisa? Na verdade, eu não estou tendo sucesso nesse negócio e a culpa é do governo, né? Enfim, ele culpava tudo e todos, mesmo menos a ele mesmo. Ou seja, na verdade, o insucesso dele era a responsabilidade de algo que ele estava deixando de fazer de uma forma e estava fazendo de uma outra forma, né? Mas ele permanecia na mente dele um grande dilema. Poxa, eu estou culpando tudo e todos, mas isso não está me ajudando a pagar minhas contas, né? E ele já havia desistido da corretagem, que lembra que no início da leitura eu falei que ele era corretor? Então, veja só, levava muito tempo para ele vender algum imóvel, né? Ele não tinha nenhuma formação, né? E devido a ele não ter nenhuma formação acadêmica, nenhuma experiência, ele era ainda muito jovem. O que aconteceu? Ele
entendeu que o multinível ela era uma alternativa extraordinária para ele, principalmente para ele criar algum fluxo de caixa, né? Então, o que ele foi fazer? Ele foi, abaixou a cabeça e foi trabalhar, né? No começo não foi fácil, né? Na verdade, nos primeiros 3 anos, ele teve que reconstruir a equipe dele durante diversas vezes, foram 7 vezes ele recomeçando basicamente do zero, né? Ele construía e ele desmoronava ao mesmo tempo, ele construía de novo e novamente a equipe dele desmoronava uma vez atrás da outra. E após 3 anos, né, que ele estava mais que desmotivado, havia quase perdido a esperança, foi quando aconteceu algo que mudou completamente a vida dele. Na verdade, foi uma combinação de 2 coisas. Era a noite anterior à convenção da empresa, né? E ele estava assistindo ali a um noticiário na televisão. Havia um convidado especialista em um assunto de que ele não se recordava. O que passou pela minha cabeça foi: como uma pessoa pode se tornar especialista nesse assunto? Olha só, ele estava construindo e o negócio caía. Construía, o negócio caía. Construía, o negócio caía. E aí ele estava assistindo a televisão e aí foi apresentado um convidado na televisão como alguém que fosse especialista numa determinada área. E aí algo virou, uma chave virou na cabeça dele. Com a seguinte pergunta: como alguém pode se tornar um especialista em determinado assunto? E aí a resposta foi: a única coisa que podia imaginar é que ele devia ter decidido adquirir experiência, aprender tudo o que pudesse sobre aquele assunto. Ler cada livro, falar com cada pessoa e aprender tudo ao máximo, a ponto de se tornar um especialista naquilo. No dia seguinte, ele foi à convenção da empresa e viu estrela após estrela subindo ao palco. Foi como ser atingido por um raio. Olha só, fez sentido para ele, né? Ele assistiu na televisão alguém ser apresentado. Vocês vão conhecer um especialista em tal coisa. E ele falou: mas como assim? Esse cara foi apresentado como especialista, provavelmente ele buscou muita informação. E aí ele foi na convenção da empresa dele. Quando ele foi na convenção da empresa dele, ele viu que tinha muita gente decolando. Enquanto ele estava, crescia e caía, tinha alguém que estava decolando, né? E aquilo dali foi como se ele tivesse sido atingido por um raio, ou seja, fez muito sentido para ele. E ele teve um clique na cabeça, né? E ele decidiu realmente fazê-lo, ou seja, ele decidiu que ele poderia se tornar um especialista em marketing de rede. Ele poderia focar nas habilidades, poderia praticar até se tornar um especialista, e aí ninguém mais iria impedi-lo de ter sucesso. Até aquele momento, eu estava sempre procurando um atalho, contava com a sorte, torcia para patrocinar aquele bola preta que mudaria tudo. E tinha medo de perder minha oportunidade se aquilo não acontecesse logo. Será que tem alguém aqui na sala que está à procura da bola preta? Né? Do AIS? Do cara que vai fazer o negócio acontecer? Isso existe? Existe. Mas é como cair um raio. Isso muito raramente vai acontecer. Então, assim, você pode continuar acreditando que essas pessoas vão chegar no seu time, não tem nada errado nisso, mas se você se profissionalizar, mesmo que essas pessoas não cheguem, você vai se tornar o AIS, você vai se tornar o bola preta. E aí, quando você se torna o AIS, você se torna o cara, ou a mulher, ou o profissional nisso, você não depende mais das pessoas da sua equipe. Por quê? As pessoas que não estão tão qualificadas, você tem a informação necessária para ajudar elas a sair do nível A para o plano, para o nível B ou para o nível C, etc. E quando você ajuda as pessoas a se desenvolverem, automaticamente você é recompensado por isso, tá? Então, veja só, em um instante tudo mudou, né? E aí ele, então, não precisava mais se preocupar com quem era o upline dele, ele não precisava mais se preocupar com quem era o governo, né? Com o produto, ele não precisava se preocupar. A única coisa que ele precisava se preocupar, na verdade, era em conhecer as pessoas certas ou qualquer outra coisa. Tudo que tinha de fazer era se tornar um especialista. Naquele dia, ele decidiu mudar o foco e desenvolver as habilidades para se tornar um profissional do marketing de rede. Foi naquele dia que a vida dele mudou. Ou seja, desde então, aquilo que tinha sido para ele um pesadelo, crescia e caía, desenvolvia e perdia tudo, se tornou uma carreira muito prazerosa. E hoje,
né? No livro ele fala hoje, mas isso há muitos anos atrás, né? Ele tem total liberdade de tempo, conheceu seres humanos incríveis ao redor do mundo, né? E ele pôde tocar e ser tocado por vida de centenas de milhares de pessoas, viajou o mundo inteiro, contribuiu com casos importantes para mim e principalmente se tornou uma pessoa melhor no processo. Tudo isso aconteceu e também pode acontecer com você. Então, assim, esse livro, pessoal, é apenas a introdução. Eu trouxe aqui para vocês a história dele. Por que eu trouxe essa história para vocês? Porque esse clique tem que fazer na sua mente também. O mesmo clique que ele teve lá quando ele estava assistindo a televisão, que alguém foi apresentado como especialista, o mesmo clique que ele teve quando ele chegou numa convenção e percebeu que tinha muita gente crescendo cada vez mais enquanto ele estava crescendo e caindo, a mesma coisa tem que estar na sua mente. Ou seja, não aceite o fracasso, não aceite as coisas estarem indo mal para você e você falar, mas é assim mesmo. As pessoas entram e desistem. A pessoa compra o produto esse mês que vem ela não vai comprar. Não aceite. O grande problema das pessoas está em aceitar a realidade. Não aceite. Ou seja, não é que todas as pessoas vão usar o produto até o final ou nunca vão parar de usar, mas é que você tem que fazer sempre o seu melhor para que você não seja o motivo das pessoas desistirem. Quando eu entrei na Bonífica, eu já tinha muitas habilidades desenvolvidas, mas me faltava duas coisas. Uma delas eu ainda não desenvolvi, mas tem uma coisa que eu desenvolvi e me fez sair do resultado que eu já tinha alcançado incrível em outra empresa, com um resultado de quase 5 vezes mais aqui. Sabe o que foi que mudou? Inteligência emocional. Na empresa anterior, o fato de eu não ter inteligência emocional me fez chegar num patamar de 10 mil reais. Eu batia nesse ganho e voltava para trás. Parecia até que era um teto. Eu batia lá, voltava. Batia lá e voltava. O Dimas está aqui como meu patrocinador, sabe disso aí. A gente sofreu muito lá. Por quê? Eu sofri muito mais, por quê? Porque o Dimas, ele já tem inteligência emocional desenvolvida nele. Ele é mais experiente. Então, ele não sofria tanto com as mudanças. Mas eu, por ser uma pessoa muito 8 ou 80, ou 8 ou 8 mil, eu não tinha facilidade para assimilar as mudanças, as coisas, os problemas que surgiam, e o tempo todo eu estava num nível de estresse altíssimo. Então isso me fazia muitas das vezes ser grosso com a minha equipe, muitas das vezes ser mal educado com os meus clientes, muitas das vezes trazia problemas até mesmo para dentro da minha casa por falta de inteligência emocional. E o segundo fator que eu ainda não sou bom e preciso desenvolver é a inteligência financeira. Porque para quem não tem inteligência financeira, tanto faz você ganhar 10, 20, 50, 100 mil, você sempre vai gastar tudo que tem, porque você não vai ter uma boa gestão daquilo. Então, são fatores importantíssimos que precisam ser desenvolvidos, tá? E nesse livro você vai encontrar passo a passos fantásticos, tá bom? Agora vamos lá. O autor diz o seguinte, que o marketing de rede, que é o modelo que a gente atua, ele não é perfeito. Ele só é melhor do que as outras opções que tem no mercado. E aí a gente vai descobrir agora, no mais um trecho de leitura, por que que ele é melhor das outras opções que tem no mercado, para que então a gente possa estar avançando já para a nossa leitura oficial, que é falando sobre a nossa primeira habilidade, que é a habilidade de encontrar prospecto, tá? Então, assim, o autor diz o seguinte, o marketing de rede ele não é perfeito, só é melhor. Você se sente inquieto? Você se sente insatisfeito? Sente que deve haver um caminho melhor no que diz respeito a trabalhos ou modos de ganhar vida? Tem uma boa notícia, existe um caminho melhor, mas é diferente do que você aprendeu na escola. Permita-me explicar. Olha só, pessoal, isso aqui é muito poderoso, tá? Porque as pessoas, elas crescem, né? Eu estou aqui com um bebê recém-nascido, né? É maravilhoso você pegar um bebê recém-nascido no colo, né? Mas você olha para ele, você percebe assim que quando você também era um bebê como aquela criança recém-nascida que está na mão, você sabe o que acontece no processo, porque hoje você é um pai, é uma mãe. E aí você percebe que as pessoas não são ensinadas a empreender. Elas são ensinadas a ir para a escola, estudar e se formar e, infelizmente, trabalhar para alguém. Não que isso seja um caminho errado, que você não deva fazer. Mas existe um caminho melhor, que não é perfeito, mas que pode te levar a um patamar de vida muito melhor e você pode oferecer uma qualidade de vida muito melhor para sua família, né? Então, assim, quando o autor viaja, né, viajava, dava palestras pelo mundo, ele gostava sempre de fazer uma pergunta para as pessoas, né? Ele perguntava assim para as pessoas assim,
me ajude a criar o negócio dos sonhos, né? E as pessoas colocavam sempre para eles, para ele, né, que estava sendo palestrante ali, quais eram os atributos de um negócio dos sonhos, né? E essa lista ela é sempre interessante, né? E o que acontece? Por mais diversidade de pensamento que a gente tem, as pessoas sempre falam o quê? Que elas gostariam de ficar, por exemplo, livre do chefe, né? Elas gostariam de ficar livre de ter que se deslocar até o trabalho, né? Outro desafio é a questão de funcionário, é muito difícil estar lidando com isso, é difícil essa questão de politicagem, né, que é o tal do QI, quem me indica, quem não indica, né, o desequilíbrio, muitas das vezes a pessoa trabalha muito, mas ele tem um desequilíbrio com a vida pessoal dele, a discriminação, muitas das vezes a formação acadêmica, né, então esses são os fatores negativos, muitas das vezes, do mercado tradicional, né, e que algo fosse bom, e que algo que fosse diferente, que esse negócio diferente teria que ser para ser realmente prazeroso, né? Aí as pessoas geralmente respondem o quê? Algo que seja produtivo, né? Que tenha um ótimo produto ou serviço, que eu possa ganhar de forma ilimitada, né? Que eu possa construir uma renda residual, que eu possa ter liberdade de tempo, que eu possa sorrir, porque quantas vezes a gente entra numa loja, ou num mercado, ou num comércio, e você fica, às vezes, até com medo de entrar naquele comércio. Porque a pessoa que vai te atender, ela tá com uma cara que, meu Deus do céu, ou ela não dormiu bem, né? Ou ela foi maltratada por alguém há pouco tempo. E aí, o que acontece? Você percebe que aquela pessoa está ali estritamente pelo dinheiro. E, às vezes, ela não está, mesmo estando pelo dinheiro, ela não está tendo a renda que ela gostaria, né? Então, assim, esses fatores são fatores que é o sonho de todas as pessoas. Só que elas deixam de lado todas essas coisas e elas se encaixam no que todo mundo faz, que é o quê? Crescer, estudar, se formar, trabalhar para alguém, para realizar o sonho de alguém e acaba deixando de lado o sonho dela, muitas das vezes tendo uma renda limitada e deixando de buscar algo que possa trazer essa renda ilimitada, tá? E aí o autor, ele traz 4 qualificações, que são 4, são 5 categorias, né, de negócios, tá? Então, nós temos aqui o colarinho azul, o colarinho branco, que vocês vão entender do que se trata isso daí, vendas, donos de negócio tradicional e investidores. São 5 perfis de pessoas, tá bom? 5 perfis. Então, vamos lá. Quem são as pessoas de colarinho? Eu vou pedir para o pessoal fechar o áudio, tá? Magnólia, fecha o áudio, por favor, tá bom? Vamos lá. O que são as carreiras de colarinho azul? Segundo a Wikipédia, para colarinho azul, é um trabalhador de colarinho azul, é um membro da classe trabalhadora que normalmente realiza trabalho manual. A definição consiste em alguém que trabalha para consertar algo, montar algo, limpar algo, construir algo, servir algo a alguém. Durante a minha vida, tive muitos empregos de colarinho azul. E como para qualquer um que já fez esse tipo de trabalho, existe certa satisfação em fazer um serviço bem feito. Mas aqui está a questão. O trabalho de colarinho azul satisfaz a nossa lista de carreira perfeita? A resposta óbvia é não. Claro, ela satisfaz algumas características. Pode haver um ótimo produto, baixo investimento inicial ou qualquer outros itens individuais da lista. Mas se você analisar friamente, o colarinho azul não pode levar onde você quer chegar. Ou seja, ele não é a carreira perfeita. Então, o que o autor define como carreira de colarinho azul? Aquilo que você precisa fazer, mas depende especificamente de algo que você tem que colocar a mão para funcionar. Tá? Então, você é uma costureira, você faz pão, qualquer coisa que você tem que colocar a sua mão, ou seja, tem a satisfação de quem faz pão, por exemplo, vender um bom pão? Claro que sim. Você pode ganhar muito dinheiro com isso? Também. Mas o que acontece? É um negócio que depende da sua mão. Para você escalar um negócio desse, você vai ter que contratar várias pessoas, várias costureiras ou vários padeiros para você escalar, né? Então, assim, tá longe de alguém conseguir, de fato, mudar a sua vida de forma consistente e ascendente, tendo como modelo de negócio um negócio que depende de você estar colocando a sua mão. Porque se algum dia você não conseguir ir lá colocar a sua mão no pão, ou na roupa para costurar, ou para resolver, como que você vai ganhar dinheiro? Então, faz sentido isso? Acredito que sim. Então, vamos lá. Nós temos um outro modelo de trabalho também, que são as carreiras de colarinho branco.
A seguir, a definição da Wikipédia para colarinho branco. Colarinho branco é um termo informal que se refere a um profissional assalariado ou a um profissional ensinado a executar tarefas semiprofissionais. Tarefa essa sendo administrativas, burocráticas ou de gerenciamento, opondo-se às de colarinho azul, cujo trabalho requer emprego de mão de obra física. Minha definição é que se trata de uma pessoa contratada por alguém para fazer um trabalho que não seja manual ou de vendas. Muitas pessoas escolhem uma carreira de colarinho branco, pois é uma das opções mais aceitáveis socialmente, sendo considerado há tempos uma opção segura. Recentemente, isso mudou, ou seja, o mundo está sempre mudando. Eu sigo uma pessoa chamada Marcos Trombeta no Instagram, e é impressionante as matérias que ele coloca lá de várias pessoas, vários países no mundo, que a mão de obra já está sendo substituída. E no nosso próprio país, a mão de obra já foi substituída em muitas coisas. Aqui em Maringá mesmo tem um mercado que você entra, você pesa as suas frutas, os seus legumes, você passa o cartão e você vai embora. Ali são 5 ou 6 caixas e só fica uma pessoa olhando na câmera para ver se você não colocou a banana no bolso, o chuchu no bolso, e o resto é tudo o sistema que faz. Ou seja, aquela pessoa que ficaria ali no caixa, ela já foi substituída por uma máquina, né? Então, assim, ó, veja só, muitas pessoas escolhem uma carreira de colarinho branco, pois é uma das opções mais aceitáveis socialmente. No entanto, o que acontece? E isso está mudando cada vez mais. Observe quantas profissões deixaram de existir e quantas mais deixarão de existir. E ele fala, eu fui um trabalhador de colarinho branco na carreira dele. Segundo a minha experiência, existem 2 perfis de pessoas que fizeram esse tipo de trabalho. Os realizadores e os figurantes. Aí ele explica a diferença. Os realizadores são aqueles que gostam de ter um alto nível de performance. São ambiciosos, motivados, enérgicos, são cheios de ideias e querem subir a escada corporativa. Eles são ótimos atributos para se possuir, mas existe o lado negativo do realizador. Assim que alguém decide ser um realizador, ele se torna um alvo. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso comigo. Eu trabalhava numa farmácia e eu queria muito se destacar ali dentro. Eu era muito elogiado como o melhor office boy daquela farmácia. Então, eu fazia a minha função e eu falava sempre assim para os meus companheiros de trabalho. Ei, meu amigo, final de semana está chegando. Você vai fazer o seu plantão? Ô, Daniel, não vou fazer não, meu amigo. Eu quero ir para Gandaia, eu quero ir para festa. Eu falo, ô, meu amigo, que bom. Você está mais do que certo. Já tem alguém para te substituir? E aí, o que esse amigo meu falava? Não, não tem. Ô, meu amigo, eu posso te substituir? Eu te pago uma comissão do seu dia. A sua hora extra você paga para mim. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a tomar o lugar de vários dos rapazes que trabalhavam aos finais de semana, que eram meu companheiro de trabalho. Em vez de isso me levar a um novo nível dentro da empresa, eu passei a ser perseguido, eu se tornei um alvo. E aí o chefe começou a me ver como uma ameaça para a empresa. Por quê? Porque eu estava trabalhando demais. Eu estava passando das minhas horas extras, do tempo limite de trabalho que eu tinha. Porque eu trabalhava até meia-noite, aí da meia-noite às 6 eu cobri o cara do caixa, e depois das 6 até meio-dia eu cobri um outro rapaz que estava fazendo hora extra, e que era para fazer hora extra ele não estava fazendo. E para resumir a história, achando que eu estava crescendo e evoluindo dentro da empresa, na verdade eu me tornei um alvo fácil e acabei sendo despedido e aqueles preguiçosos ficaram lá. Olha só, então veja só, isso é muito importante e essa experiência que eu estou citando aqui pode ser que tenha acontecido com alguém aqui, para você que vai assistir essa live gravada também. Mas não fique triste, você encontrou um modelo de negócio que você pode se destacar, que você pode se dedicar mais. É claro que você tem que ter o cuidado de não deixar de lado, né, o seu Deus, a sua família, aquilo que você considera que são áreas importantes na sua vida. No entanto, é muito importante que você aqui entenda que aqui nunca vai ter alguém que vai querer puxar o seu tapete. Pelo contrário, você vai ter sempre pessoas que vão estar querendo que você cresça, em vez de ter pessoas que vão querer bloquear, né, o seu crescimento. Então, veja só, para se manter como um realizador, sobreviver nesse ambiente hostil que tem no mercado tradicional aí, a pessoa deve se profissionalizar em algo que não tem nada a ver com produtividade. Como eu não era um bom político, ou seja, eu era um trabalhador, mas eu não era bom em relacionamento, eu não tinha influência. O que aconteceu?
Aconteceu com o autor do livro e aconteceu comigo também. Alguém chegou e cortou as minhas asinhas e me mandou embora, tá? Então, assim, se você decidir trabalhar no mundo corporativo e quiser ser um realizador, deve aceitar o fato de também precisar se tornar um bom político, tá bom? Agora nós vamos falar sobre os figurantes. Os figurantes, eles odeiam politicagem, mas ainda assim precisam do emprego. Aprendem a não ser como um ambicioso realizador. Eles não se destacam. Você sabe por que o ambicioso não realizador ele não se destaca? Porque ele vê pessoas como eu e como você e fala, quer saber de uma coisa? Se eu me destacar demais, vai acontecer como o Daniel, como o Dimas, como o José, como o Pedro, como a Laudemária, como a Magnólia. Então, eles deixam de fazer o que eles podem de melhor simplesmente para garantir o trabalho deles. Eles mantêm as suas cabeças abaixadas, eles obedecem a tudo que surge, né, de regras, fazem o suficiente para não receber feedback negativo e eles literalmente continuam somente sobrevivendo. E isso funcionou por décadas, mas na nova economia é cada vez mais difícil se esconder e as pessoas estão ficando sem tempo. Então, de volta à nossa lista da carreira perfeita, o que a gente percebe? Que a carreira de colarinho branco, ela não é uma carreira que também oferece, né, os atributos necessários para que a gente possa ter, né, a carreira dos sonhos, melhor dizendo. Nós temos a terceira forma de atuação no mercado de negócios, né? No mercado de trabalho tem várias formas, fomos apresentadas duas aqui. Nós temos a carreira de vendas. Algumas pessoas, elas escolhem fugir do emprego e se envolvem em uma carreira de vendas. Isso é certamente mais arriscado, pois tipicamente os vendedores são pagos por sua produção e não pelas horas trabalhadas. Todos nós conhecemos muitas pessoas que vivem de vendas, né? Só que o autor percebeu no decorrer da carreira dele? Que o vendedor típico, ele passa por um período que tudo é perfeito. Tudo que ele coloca a mão vira ouro, né? Ele ganha realmente um bom dinheiro. E logo que isso acontece, quando ele se ajusta, ele ajusta o padrão de vida dele, o que acontece? Ele fala, não, agora eu encontrei a galinha dos ovos dourados, né? Aí ele faz o quê? Ele vai lá, compra uma casa nova, um carro novo, põe os filhos em uma escola melhor, né? Adquire uma casa de praia, o pacote completo. Tudo corre de forma perfeita por um tempo. Só que ele esquece de uma coisa. Ele esquece de que tudo aquilo dali depende 100% dele. E, então, do nada, algo muda. É igual eu quando eu trabalhava com venda de castanha. Eu estava numa semana produtiva extraordinária que eu estava vendendo 20, 30 quilos de castanha por dia. Falava, caramba, essa semana, se manter durante 30 dias, eu mudo minha vida. Aí eu chegava na segunda-feira lá, o cara que me vendia castanha, eu ligava para ele lá do Ceará, falava, ô meu amigo, eu quero que você manda para mim tantos quilos de castanha. Ô Daniel, a castanha subiu, tá? Não tá mais X, tá 2X. Eu falei, meu amigo, mas como assim? Eu passei o final de semana mandando mensagem para meus clientes que eu ia entregar castanha a tantos reais. Meu amigo, mas não tem o que fazer. E aí, então, tudo mudava. E muitas das vezes, naquela semana, eu ia até que, em vez de ganhar 20, 30 reais o quilo, eu ia ganhar menos. E isso acontece sempre com quem trabalha com vendas e quem depende 100% do seu empenho, da sua dedicação, da sua presença, né? Então, o que a gente percebe? Que a pessoa que vive só de vendas, por mais profissional que ele seja, ele sempre vai começar do zero no dia seguinte, tá? E é muito cansativo viver sobre essa pressão por um período de tempo. Então, uma carreira em vendas, ela pode pagar suas contas? Ajuda você a viver de forma dignamente? Claro que sim, tá? Mas está longe de ser uma lista da carreira perfeita, que é aquilo que a gente descreveu antes. Ou seja, Daniel, então você está querendo dizer que quem vende os produtos da Bonífica não é uma boa coisa? Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que a pessoa que decide viver estritamente só de venda dos produtos, ela está deixando de construir um negócio em paralelo e aproveitar melhor toda a oportunidade sem ter que fazer algo novo. Quando eu digo construir algo em paralelo, é construir a sua equipe. Ou seja, você não precisa parar de vender, mas você pode, em paralelo, construir a sua equipe, aprender, desenvolver novas habilidades. Nós temos o quarto perfil de pessoas, que são as pessoas que têm um negócio tradicional. Tem pessoas do colarinho azul, que são as pessoas que fazem o trabalho de forma manual. Colarinho branco são as pessoas
que se destacam, né? Uns são grandes realizadores, outros ficam ali como figurante, meio que escondido. Nós temos os vendedores e nós temos as pessoas que são donas de um negócio tradicional. O que essas pessoas fazem? Elas usam as suas economias, né? Fazem dívidas e muitas das vezes pegam dinheiro emprestado de amigos e da família para começar algo que é delas, a empresa delas, né? Muitas das vezes dá certo. Nós temos um exemplo, por exemplo, do Flávio Augusto, né? Que ele pegou o dinheiro do cheque especial ali, um juro altíssimo, e ele mudou a vida dele. Hoje ele é um bilionário. Mas quantos Flávio Augusto existe? Poucas pessoas, né? Na verdade, a maioria das pessoas elas não estão preparadas para lidar com essa adversidade toda. E pensando nisso tudo, o que acontece? Por a pessoa não estar preparada, por mais que ela tenha o desejo de construir aquele negócio próprio, na maioria das vezes, o sonho na mente dela é romântico, mas na prática, sempre acaba se tornando um pesadelo. Por quê? Se você vê os indicativos do Sebrae, você percebe que 70%, 80% das empresas, elas fecham em um curtíssimo espaço de tempo. Por quê? Porque são as pessoas que são sonhadoras, elas têm um desejo válido, elas querem mudar de vida, elas querem oferecer o melhor para a família delas. E pode ser que você esteja nesse treinamento assistindo também e falar, realmente, um dia eu tentei montar algo, ou aconteceu recentemente, ou aconteceu muitos anos atrás, né? E por quê? Porque as pessoas, elas não têm o quê? A base informativa. Elas têm a vontade, elas têm o desejo, mas muitas das vezes elas não se tornam profissional. E aí nós temos o quinto perfil, que são o quê? Os investidores. E o investidor é uma pessoa que já deu muito bem certo na vida, ele já tem várias formas de renda e ele consegue aplicar com inteligência o dinheiro dele e muitas das vezes viver com a renda, tá? Acontece é que um número muito pequeno de pessoas consegue atuar nesse perfil, que seria o perfil ideal, tá? Na nova economia, todos nós entendemos que o mundo mudou. Para as pessoas que não reconhecem esse fato, o tempo que a gente vive será o pior dos tempos. Para aqueles que reconhecem, será o melhor dos tempos. Nos últimos 100 anos, um fenômeno interessante aconteceu. O crescimento das corporações se tornou o padrão da sociedade. O lugar seguro e respeitado para as pessoas existirem no ambiente de trabalho era sendo empregado. Ou seja, vá para a escola, aprenda a ser empregado, contrata uma empresa, encontra uma empresa que o contrate e trabalhe para essa empresa por 40 anos e se aposente. Nas últimas décadas, a promessa de ser recompensado pela empresa por sua lealdade e trabalho duro tem sido exposta como um mito. Ou seja, as pessoas já sabem que isso não existe. E as pessoas começaram a perceber que a lealdade que dedicava às suas empresas não era recíproca. Então começou um novo processo. Vá para a escola, aprenda a ser empregado, encontre uma empresa que o contrate e mude de empresa por diversos motivos políticos e econômicos a cada 3 ou 5 anos ao longo de sua carreira. E aí você descobre que não pode se aposentar após 40 anos de trabalho. Ou seja, a cada ano que passa, as coisas estão ficando cada vez mais desafiadoras. E aí você acaba de conhecer um modelo de negócio incrível, que é melhor, que é incrível, né? E essa forma é a melhor forma que conheço, não apenas para você sobreviver, porque ela te dá uma forma de ganho, que é a venda, que é fantástico, que você consegue sobreviver. Mas você pode, mais do que isso, você pode prosperar, que é o chamado marketing de rede, que é o modelo de negócio que a gente se encaixa, né? Há produtos e serviços importantes no mundo hoje que precisam ser promovidos para quem precisa deles. Os consumidores, no entanto, eles precisam ser instruídos. Por isso que o multinível é tão perfeito, porque a nossa profissão, ela é mais do que vender. A nossa profissão é informar, é capacitar, é instruir as pessoas. E aí as empresas, elas têm duas escolhas. Elas podem mergulhar no mundo, né, da publicidade para divulgar a marca, contratando aí uma grande e custosa força de venda para vender seus produtos, ou pode utilizar o modelo de venda direta. E o que a Bonifica fez? Ela escolheu esse modelo que a gente atua, né? Mais e mais empresas optaram por usar o marketing de rede. Por quê? Porque ele se adequa à nova economia, podendo fornecer todo o suporte corporativo e pagando os seus distribuidores com base unicamente na performance. Ou seja, esse negócio, ele é melhor, mas você só vai ganhar mais se primeiro você aprender a importância de ser, fazer e ter. Ou seja, primeiro você se capacita, depois você aprende fazendo, e aí então você constrói e tem o seu resultado.
É extremamente eficiente porque na nova economia a propaganda boca a boca continua funcionando melhor do que qualquer outra forma de promoção. A empresa pode simplesmente pegar o dinheiro que gastaria em publicidade e promoção e pagar os seus distribuidores para divulgarem a marca. É por isso que a Bonífica paga em 14 níveis, ou seja, ela construiu um modelo de negócio de renda atual que se encaixa no modelo de venda direta, na nova economia, modelo de marketing de rede, né? E aí o que acontece? Cada empreendedor, ele recebe os benefícios de possuir um negócio tradicional, porém sem os riscos típicos. Ou seja, você tem uma empresa sem necessariamente você ter que ter uma estrutura física, tá? E não tem nenhum teto para sua renda. Melhor do que o tradicional, onde você tem muitas das vezes ali o seu salário mínimo como limite, né? E para você ganhar o máximo, para que você ganhe o máximo, tudo que você precisa fazer é o quê? Desenvolver a si mesmo e desenvolver a sua rede, tá? Qual que é a pegadinha? Esse negócio, esse modelo de negócio, ele tem uma pegadinha. Tudo parece ótimo e realmente é. Mas existe uma pegadinha que a maioria das pessoas não irá lhe contar. A pegadinha é: você deve aceitar uma perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. Olha só. Você deve aceitar uma perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. Isso quer dizer que, por um tempo, as pessoas ainda vivem e tentam funcionar no sistema antigo e vão menosprezar você. Ou seja, você vai falar disso para as pessoas e as pessoas vão olhar em você e vão falar: ah, agora você vai se tornar um blogueirinho. Agora você vai começar a fazer vídeo na internet, né? E você vai começar a aparecer, vai começar a vender produtos. Você que nunca foi um vendedor na vida, agora você vai se tornar o cara de vendas. Ou seja, se você não tiver preparo psicológico, lembra que eu falei para você da inteligência emocional, que era algo que eu não tinha na empresa anterior, no modelo anterior? Pois é, se você não tiver essa inteligência emocional, o que vai acontecer? Você vai desistir. Porque se você estiver nesse negócio buscando aprovação, muitas das vezes incentivo das pessoas, você não está pelos seus sonhos, você não está pela resolução dos seus problemas, você está pela aprovação dos outros, e na maioria das vezes as pessoas não vão lhe aprovar, elas não vão lhe aplaudir. Ou seja, na verdade, a palavra aceitar não é totalmente precisa. Você tem de fazer mais que isso, você deve abraçar a perda temporária de estima social de pessoas ignorantes. Você está vendo o futuro antes que ele se torne óbvio para todo mundo. Você é a pessoa inteligente. Você é quem está agindo para viver uma vida melhor. Existe um motivo para menosprezarem você e não é só porque eles estão presos ao sistema antigo. Vou tentar ajudá-lo a entender direito, pois se você decidir fazer do marketing de rede uma profissão, é importante saber desde agora. A maioria das pessoas já participou de uma empresa de marketing de rede ou conhece alguém que participou. Observe que passa pela mente de quase todos os que decidem se envolver. Acho que conheço 5 ou 6 pessoas que também poderiam fazer isso. Minha irmã seria ótimo. Meu amigo adora essas coisas. Conheço outra pessoa que será incrível. Está bem, vou entrar. Ou seja, o que faz as pessoas desistirem por não ter a aprovação dos outros é porque quando elas conhecem esse modelo de negócio, o que ela lembra? Quem são as pessoas que já trabalhou com isso antes? Eu vou convidar essas pessoas. Está errado em fazer isso? Não está errado. Acontece que muitas das vezes essas pessoas tiveram uma experiência negativa. E aí, em vez delas entrarem, elas vão muitas das vezes desencorajar você a dar continuidade, né? Então, em outras palavras, não estão começando uma profissão, mas apenas torcendo para dar sorte. Cadastrar algumas pessoas para cobrir o seu investimento inicial, relaxar e esperar o dinheiro cair na conta. A fascinação de ser remunerado pelo esforço de outra pessoa é poderosa, mas muitas vezes mal compreendida. Essa gente não deu início a um negócio de verdade. Apenas compraram um magnífico bilhete de loteria. Imagine um bilhete de loteria com 6 raspadinhas. Cada raspadinha representa uma pessoa que o novo cadastrado acha que vai entrar. Ele aborda cada uma tentando cadastrá-las. E devido à sua falta de habilidade, a maioria acaba sem nenhum resultado, exatamente como um bilhete de loteria. Isso se torna mais uma oportunidade perdida e como estão agindo com a ignorância de um amador, podem ter prejudicado algumas pessoas no caminho. Olha só, pessoal. Toda vez que você entra nesse negócio, você vai lembrar de pessoas incríveis, extraordinárias, que já fez esse modelo de negócio ou não. Mas nunca o seu negócio pode estar baseado nessas 5 ou 6 pessoas que você lembrar.
Provavelmente eu estava na lista do Dimas quando ele iniciou. Só que se eu tivesse dito não, eu vou fazer uma pergunta para o Dimas. Dimas, se eu tivesse dito não, você aproveitaria a oportunidade mesmo assim? Certamente. Tá vendo, pessoal? Então o erro não está em gerar expectativa nas pessoas. O erro está em você achar que o seu negócio só vai crescer se o A, o B, o C ou o D entrar. E muitas das vezes a gente carrega uma frustração tão grande pelo A, pelo B, pelo C não entrar, ou por ele entrar e não fazer um grande trabalho, que você deixa de aproveitar a oportunidade que vai mudar a sua vida completamente. Tá? Então veja só, dentro desse negócio, existem 3 modelos de pessoas. Olha só, nós conhecemos 5 modelos de negócio. Agora nós vamos conhecer 3 tipos de profissionais que atuam dentro do nosso negócio. Tá? Nós temos primeiro os posudos. Os posudos são as pessoas que tratam esse negócio como um bilhete de loteria. Ou seja, eles acreditam que eles vão se esforçar o mínimo possível e esse negócio vai jorrar dinheiro na conta deles infinitamente. Os amadores, eles são um pouquinho melhores do que os posudos. O que eles fazem? Eles acreditam o quê? Na seguinte coisa, que na mente deles, o primeiro ponto que eles trazem, eles são pessoas que eles carregam a sorte com eles. Eles acreditam nisso. Não, eu sou uma pessoa de sorte. Eu conheço muita gente. Eu conheço pessoas que vão fazer esse negócio. E a segunda coisa que eles acreditam é, não, esse é o melhor momento. Peraí, a empresa está começando? Opa, se a empresa está começando, meu irmão, então é certeza que eu vou ser o top 1 desse negócio. Só que, será que isso daí é suficiente? Será que a empresa está nova demais? Faz diferença? Ou você ser uma pessoa ungida, abençoada, vai fazer diferença? Não. Será que o posicionamento... eu entrei na equipe do Dimas, eu entrei na equipe do Daniel, eu entrei na equipe do Arildo, entrei na equipe do Simão, eu entrei na equipe da Dona Lourdes, eu entrei na equipe da Andréia. Será que isso faz a diferença? Também não. O quarto passo, que todo amador tem como um ponto ali de estima para ele, é os atalhos. Ou seja, se o patrocinador dele falar assim, olha fulano, é muito importante fazer isso, ele vai fazer sempre o contrário. Ou ele sempre vai dizer, obrigado pela sugestão, você mandou ir para a direita, obrigado, eu estou indo para a esquerda. Isso acontece. Muitas das vezes, a gente, por estar fora do negócio daquela pessoa, tem uma visão de fora, você consegue ver em que ponto aquela pessoa poderia melhorar. E aí você passa a sugestão e aquela pessoa, infelizmente, ela pega e vai na direção contrária. Por quê? Muitas das vezes falta humildade nas pessoas para aprender. Mesmo que você tenha conseguido um grande resultado em outra empresa, se você não construiu um grande resultado aqui ainda, é porque algo você não sabe. Ou se você sabe, você não está aplicando. Então, assim, os amadores, eles acreditam muito nos atalhos. Já os profissionais, não. O profissional é aquele que é remunerado regularmente pelo trabalho que executa ou pela atividade que exerce. Ou seja, diferente do amador, o profissional ele é ganho pelo aquilo que ele faz e por aquilo que ele deixa de legado, por pessoas que ele desenvolve. Então, assim, o Dimas fala uma coisa muito interessante, né? Formar sucessores bem-sucedidos. Olha só, formar sucessores bem-sucedidos. O que é isso daí? Você ter o maior número de qualificados na sua rede. Porque o seu sucesso não é você bater diamante. Quando você bate diamante, você só começou o seu trabalho. Você vai ter que agora trazer uma legião de diamantes com você. Para quê? Para que você possa, de fato, ter um negócio onde já começa a ter a estabilidade, ela não existe, mas uma pequena estabilidade do seu sucesso está em ter um time abaixo de você com o resultado que você tem, tá? Então, isso faz toda a diferença. E para se tornar um profissional de marketing de rede, a gente vai falar sobre habilidades, tá? Habilidades. E a habilidade número 1 é a habilidade que a gente vai estar lidando hoje nessa palestra, tá? Na próxima apresentação, que vai ser no domingo que vem, na próxima nossa mentoria com diamantes, ela vai ser mais curta. Por quê? Porque eu já fiz a leitura, o resumo inicial de 47 páginas. Por isso que a gente gastou quase 1 hora conversando aqui. E agora, de forma resumida, a gente vai apresentar o nosso treinamento do dia. Você conheceu a história do Eric Orr, você conheceu os 5 modelos de negócio que existem, você descobriu que o multinível, ele é melhor, mas ele tem uma pegadinha, que a pegadinha é o quê? A sua inteligência emocional.
Os seus problemas precisam estar claros e você precisa querer resolver. Os seus sonhos precisam estar no papel e você precisa querer também realizar esses sonhos. Não se abalar com o que os outros vão dizer, né? Muito elogio, cheira e deixa para lá. Muita crítica, não come, não morde o anzol, não. Deixa para lá também. Segue a sua vida. Ah, alguém está elogiando, você é isso, é aquilo. Oh, obrigado, mas segue a sua vida. Porque tem pessoas que se envaidecem com elogio e tem gente que morre por causa da crítica. Então, não coma nem elogio, nem crítica. Vamos lá, então, para o objetivo do nosso treinamento hoje, que é justamente falar sobre a habilidade número 1. Essa habilidade, ela não é à toa que é a número 1. Então, anote aquilo que a gente vai ler aqui, tá? Já está acabando. É muito breve, são 5 folhinhas aqui que eu vou ler, vou trazer uma reflexão, vou liberar para vocês fazer algumas perguntas e a gente vai encerrar, tá bom? Agradeço muito a paciência de vocês. Para você que está assistindo esse treinamento, eu espero que faça o mínimo de sentido como fez para mim. E eu quero que a sua vida seja transformada como a minha está sendo transformada também, tá? Então, vamos lá. Quando as pessoas olham para o marketing de rede, uma de suas maiores perguntas é: será que eu conheço alguém? Elas acreditam que se conhecerem muita gente, pode ter muito sucesso. E se não conhecerem, não terão a mínima chance. Já aconteceu isso com vocês? Se apresentar um negócio para alguém, a pessoa fala assim: olha, eu até entraria, mas eu não conheço ninguém. Já aconteceu isso com vocês? Se acontecer isso com vocês, manda um joinha aí. Reage aí, por favor, no vídeo. E aí o autor diz o seguinte: parece lógico, mas simplesmente não é verdade. Como mencionou no segundo capítulo, existem 3 tipos de pessoas no marketing de rede: os posudos, os amadores e os profissionais. Quando se trata de encontrar prospectos, os posudos, eles fazem uma lista mental de 3, 4 ou 5 pessoas que eles acham que entrariam no negócio e todo o seu futuro depende da resposta dessas poucas pessoas. Ou seja, a sua vida está naquele jeito, você está lascado e meio. Mas você faz uma lista com 5 pessoas. Se essas 5 pessoas disse não para você, mano, deixa o pitbull me comer. Porque fazer o quê? Essas 5 pessoas não disse sim para mim mesmo, né? Então essa é a postura que o posudo tem, tá? Ou seja, o sucesso, a resolução do problema dele está focado naquelas 4 ou 5 pessoas. Se ele tiver sorte suficiente para conseguir uma delas, eles podem até estender a vida de sua carreira por pouco tempo. Pode até fazer uma lista mental de 3 ou 4 pessoas conhecidas. Se tudo der certo, por fim, acabarão deixando de serem posudos e se tornarão amadores. Olha só, esse é um ponto importante, tá? Você ficaria surpreso se soubesse que aproximadamente 80% de todos aqueles que se envolvem com marketing de rede constroem o seu negócio como posudos? Se nós tivéssemos 100 pessoas nessa sala, 80 pessoas seriam posudas. É pesado. É pesado isso, mas é a verdade. E muitas das vezes, todos nós aqui podemos ter atitudes de posudo, mesmo sendo um grande líder. Quando você deixa de olhar para o seu potencial, você esquece de olhar no... Sabe, você esquecer de olhar para o espelho? Você já fez aquele exercício de você acordar, olhar para o espelho, olhar bem no seu olho assim? Experimenta até colocar o óculos quando você for fazer esse exercício. Não faça esse exercício sem o óculos não, tá? Principalmente se você tem algum probleminha com a miopia, astigmatismo como eu, né? Então você acorda de manhã, lava o olho, coloca o óculos, né? Limpa, se o óculos estiver sujo, você dá uma limpadinha no óculos, você coloca assim, olha no espelho e você fala assim: você é incrível, você é extraordinário, você consegue tudo que você quer na sua vida, Deus está dentro de você, você tem um poder realizador, você vai ter um dia incrível. Você já experimentou fazer isso? O dia que você fizer isso, você vai entender que você não depende de ninguém, exatamente ninguém para construir o que você deseja, porque a única pessoa que você depende, que é Deus, ele já está contigo, ele já está dentro de você. E você só precisa fazer o que precisa ser feito e acreditar e falar dos seus princípios, daquilo que você acredita, e Deus mesmo vai começar a colocar pessoas no seu caminho, o universo, para quem não acredita em Deus, enfim, as pessoas vão começar a se conectar. E é interessante que eu estou fazendo reuniões caseiras aqui em casa e eu tenho percebido que as pessoas que estão participando da nossa reunião aqui, muitas que estão chegando aqui, que não estavam vendendo produto, elas estão vendendo. Muitos que não estavam cadastrando, estão cadastrando. Muitas pessoas que não estavam se qualificando, elas estão se qualificando. Muitas pessoas que nem pensavam em ser diamante, estão falando em ser diamante. Por quê?
Porque é essa vivência que a gente tem aqui na nossa casa. Então, todas as pessoas que entram dentro do portão da minha casa para dentro, ela sente a energia que rola aqui dentro da minha casa. Eu tenho amigos, eu tenho familiares que entram dentro do meu quintal e quando ele chega aqui dentro, o cliente chama querendo comprar produto. Você acredita nisso? Porque a energia boa está aqui, a energia do acreditar. A fé está aqui. Deus está aqui, Deus está dentro de mim, dentro da minha família. As pessoas que passam por aqui, elas sentem isso. É diferente estar aqui, isso é maravilhoso. Agora veja só, se você passar isso para sua equipe, se você passar essa energia para sua família, o negativo, o não acreditar, ou você achar que porque o José, o Pedro, a Maria parou, o seu negócio não vai acontecer, isso não existe para você. E aí você vai sair do grau de posudo e você vai para um outro degrau. Ou seja, 8 em cada 10 distribuidores iniciam esse negócio com a mentalidade posuda, de posudo, mas você pode evoluir, né? E se você evoluir, você vai para um outro grau de resultado que não necessariamente você vai ganhar muito dinheiro, que é o grupo dos amadores. Então, assim, o que o amador faz, diferente do posudo? Diferente dos posudos, eles têm uma lista escrita. E eles fazem uma lista de 100 nomes no papel. E eles começam a trabalhar com entusiasmo, mesmo sem muita habilidade. Eles começam a prospectar. E essa lista ela vai diminuindo. E ao verem essa lista cada vez menor, o seu nível de ansiedade, olha só, inteligência emocional. Eles fazem a lista no papel, tudo certinho. Só que quando eles vão contactando, não, 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 o que eles fazem? Começa a bater a ansiedade, o nível de ansiedade vai aumentando, né? E o nível de medo de não dar certo, ele vai aumentando também. E aí a ação dele começa a diminuir. O autor fala aqui, ó, nos meus 20 e poucos anos, minha lista não era de dar inveja. Então, assim, o que ele fez para dar certo? Ele começou a trabalhar a lista de contatos dele e a lista de contatos do pai dele. Ele sabia que o pai dele tinha uma pessoa de potencial, o que ele fazia? Ele ia correndo na frente e falava com o contato de potencial daquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Você já fez isso alguma vez? Eu já fiz. Eu já fui amador também. E muitas das vezes a gente até agora, de vez em quando, dá aquela vontade de ser amador, né? Chega um contato assim pra gente, a gente fala, meu Deus do céu, olha, chega a coçar, né? Mas você não pode ser amador, porque o amador, ele ganha como? Ele ganha como um amador. Para isso você precisa ser o quê? Entender que a postura de amador te leva a resultados de amadores. E para você ter um resultado de profissional, você precisa ajustar o seu trabalho e atuar como um profissional. Já os profissionais, eles são diferentes. Eles começam com uma lista escrita, mas eles se comprometem com uma única coisa. Eles se comprometem a jamais parar de acrescentar novos nomes à lista. Então, o profissional, se o José está na lista dele e o José não entra, tá bom, José, tá tudo certo. Você precisa o quê? Continuar. Olha só, o profissional, ele não trabalha com a lista de outras pessoas. Se ele souber que o Dimas tem um grande potencial, um grande contato, ele não vai querer cadastrar o cara da lista do Dimas. Não, de maneira nenhuma. Porque ele entende que o Dimas, ele tem uma credibilidade com aquela pessoa. E aquela pessoa, ele só vai entrar com o Dimas, não vai entrar com o Daniel, com Dona Lourdes, com Márcia, ele não vai entrar. Então, assim, quando você entende isso aí, o que acontece? Você passa a entender a importância de você não só fazer sua lista, tá? Mas ele entende a importância de todos os dias fazer essa lista crescer cada vez mais. Então, assim, são 3 pontos importantíssimos, são 4 pontos importantíssimos, tá? O passo 1, você quer ser um profissional de marketing de rede? Você quer encontrar prospecto? Você quer ter sucesso, ganhar muito dinheiro com esse negócio? O primeiro passo, anota aí. Faça a maior lista que você puder. Inclua cada pessoa que você lembre. Todas. Não importa se você a considera um prospecto qualificado ou não. A sua base de dados será um dos recursos mais importantes. Todo mundo entra na lista. Se alguém for negativo, coloque na lista. Se for alguém que você odeia, coloque na lista.
Se for alguém que você odeia, coloque na lista. Se for o seu melhor amigo, coloque na lista. Se alguém lhe disser, jamais me envolverei com marketing de rede, coloque na lista. Coloque na lista. Se for alguém com 98 anos de idade, coloque na lista. Se tiver apenas 18 anos, coloque na lista. Por quê? Aí o autor traz aqui algumas reflexões. É importante fazer isso porque, ao esvaziar a sua mente no papel, você abre espaço para novos contatos. Olha só que surreal, pessoal. Fez sentido para você? Quando você tira o nome da cabeça e coloca no papel, a sua mente fica vazia para lembrar de novas pessoas. Ao colocar o seu sobrinho na lista, você começa a pensar no ciclo de amigos ao redor do seu sobrinho. Todas essas conexões ficarão cada vez mais claras de que você pode aumentar a sua lista. Pense em tudo. Todas as organizações com as quais você se envolveu, todo o grupo de que você já fez parte, tudo que você já fez na vida. Se fizer isso direito, terminará com centenas ou talvez até milhares de nomes. Você não precisará prospectar todos a sua lista. Isso é com você. Mas é extremamente importante fazer o trabalho necessário para realmente transpor a sua rede de contatos da sua mente para o papel. Passo 2. Você já ouviu falar na teoria de que estamos conectados a todas as pessoas do mundo através de apenas 6 contatos? 6 níveis de separação? Não sei se isso é mito ou verdade, mas acredito no conceito. O passo 2 é olhar para a sua lista e pensar em quem elas conhecem. O segundo nível de separação. É provável que você também conheça a maioria delas. Pense nos membros da sua família. Quem eles conhecem? Coloque na lista. Pense nos seus amigos. Quem que eles conhecem? Coloque na lista. Pense em todos os relacionamentos da sua vida. Quem eles conhecem? Coloque na lista. Por enquanto, não se preocupe com o que você vai fazer com essa lista. Entenda que a maioria das pessoas, elas travam em não fazer a lista. E tem pessoas que falam assim, eu não faço lista porque é muito chato fazer lista. É que você dá tanta ênfase a fazer aquilo que você quer fazer, que você deixa de viver aquilo que você realmente quer viver. Ou seja, para você viver aquilo que você quer viver, comer aquilo que você gostaria de comer, andar no carro que você gostaria, é você fazer aquilo que você não quer antes. Quantas coisas você já deixou de fazer porque o seu chefe não queria que você fizesse? E você não fez por causa do seu chefe? E agora você encontra uma oportunidade que pode mudar a sua vida, e aí você se acha no direito de dizer assim, eu não faço lista porque eu não gosto de fazer lista. Não faz sentido, né? Então, apenas continue incluindo mais e mais nomes à lista. E aí vem o passo 3. Aumente constantemente a sua lista. Pessoal, olha só, nós estamos no 3º passo e continua falando de lista. Por quê? Porque o autor, por já ter trabalhado com milhares de pessoas, ele sabe que essa habilidade de fazer a lista, ela é tão simples, mas ao mesmo tempo, por ser tão simples, as pessoas erram muito nisso daí. E aí ele pede no passo 3, que as pessoas continuem aumentando essa lista. E aí, o que ele entendeu? Que os profissionais de multinível, eles chamam essa lista de lista viva de candidatos. E ela nunca para de crescer. Os profissionais, eles têm uma meta de adicionar pelo menos 2 pessoas à lista todos os dias. Pode não prospectá-la, mas como disse o pai de Harvey, elas entram na lista e você deve encontrar uma forma criativa de manter contato. Existe um livro chamado Cave um Poço Antes de Sentir Sede. Faz sentido essa frase para você? Você não precisa de pessoas nesse negócio? Se você precisa de pessoas, você vai precisar da lista. Porque a hora que você precisar de alguém comunicável, você vai olhar na sua lista. A hora que você precisar de um bom vendedor, você vai olhar na sua lista. A hora que você precisar de lembrar de um bom líder, ele vai estar na sua lista. Por isso que ele indica esse livro, Cave um Poço Antes de Sentir Sede. Ou seja, já que você vai precisar de pessoas, mais do que nunca você vai precisar da lista, né? Se você pensar nele como uma habilidade essencial, vai perceber que não é muito difícil. Você tem contato com pessoas todos os dias. Basta adicioná-las à sua lista. Quando conhecer gente através das redes sociais, apenas coloque na lista. Quando fizer negócio com pessoas novas, coloque na lista. E aí ele fala um assunto bem importante. Ele tem um amigo que é um multimilionário no marketing de rede. E ele é um mestre nisso daí.
simplesmente vive a vida e está sempre fazendo novos amigos. Se você observar a sua organização, quase todas as pessoas que ele recrutou para a sua enorme organização não eram conhecidas deles antes de começar o seu negócio Smart Rede. Ou seja, ele é um profissional, ele não depende de ficar trabalhando com a lista quente dele. Ele está sempre desenvolvendo novas pessoas e ao desenvolver essas novas pessoas, novos relacionamentos com as pessoas, ele sempre escolhe uma ou outra pessoa que ele vê potencial e ele vai exatamente nessas pessoas. Os profissionais desenvolvem um nível mais elevado de percepção. Eles estão atentos ao mundo. Sabem que serão apresentados a novas pessoas o tempo todo. Já os posudos e os amadores nem percebem. Simplesmente passam pelo dia dizendo, que pessoas? Não vejo ninguém. O quanto seria difícil aumentar a sua percepção e acrescentar 2 novas pessoas todo dia à sua lista. Pense nisso. Se fizesse isso 6 vezes por semana, seriam mais de 600 novas pessoas por ano. Faça isso por 5 anos e terá mais de 3.000 pessoas. Agora entende por que os profissionais não se preocupam em não ter mais com quem falar? Por favor, compreenda uma coisa. Não estou dizendo que você deve atacar as pessoas com o seu negócio assim que as conhecem. Alguns no marketing de rede cometem esse erro, e isso não é bom. Apenas coloque na lista, olha, anote. Coloque pessoas na lista, faça amigos, desenvolva conexões e, na hora certa, poderá ajudá-las a entender o que você tem a oferecer. Hoje eu recebi uma visita aqui, Mondimas, do Diego. O Diego, ele é um recém-cadastrado, ele tem uma formação na área da saúde e a gente estava conversando com ele sobre a importância de não querer vender a qualquer custo para as pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Nós tivemos a live agora recente com a doutora Érica, né? E, assim, sempre me causa uma energia tão boa quando eu vejo ela apresentar, e também eu vi isso no Diego aqui, no sentido de quê? De que as pessoas que entendem e se importam com pessoas, elas não vão indicando 5, 6, 7 produtos para as pessoas simplesmente para vender. Elas têm dentro delas aquele senso de que elas precisam de fato ajudar aquelas pessoas, e ela só vai indicar um produto se de fato aquele produto realmente for ajudar aquela pessoa. Isso para mim foi muito bom de saber que eu estou agregando pessoas que estão comprando no meu núcleo, e também acabei descobrindo que ele é da nossa equipe, pessoas que têm essa visão. Isso faz a diferença muito grande. Então, assim, não queira cadastrar as pessoas simplesmente para você ganhar bônus, simplesmente para você crescer, simplesmente para você bater seu diamante. Não queira, de fato, levar para essas pessoas uma oportunidade de mudança de vida. Isso vai colocar você num patamar diferente. Nós temos aqui o posudo, nós temos aqui o amador e nós temos aqui o profissional. O profissional é outro nível. E aí vem o 4º passo. Seja relacionável. Os profissionais se relacionam de propósito. É difícil conhecer novas pessoas quando você esconde do mundo. Saia de casa, divirta-se, matricule-se em uma academia nova, divirta-se com um novo hobby, faça trabalho voluntário em uma causa que seja importante para você, encontre lugares e organizações nas quais você possa conhecer gente. Além de ser bom para o seu negócio, você ainda fará grandes amigos. Ou seja, da habilidade que nós temos de construir e encontrar prospectos, nós temos aqui 3 tarefas poderosíssimas de se construir lista. Primeira, coloque todo mundo na lista. Segundo, lembre que todo mundo que você colocou na lista conhece outras pessoas. Coloque essas pessoas na lista ainda. Terceiro, faça essa lista crescer diariamente. Torne a sua lista uma lista viva. E quarta, aprenda a se relacionar. Muitas das vezes, eu vou contar uma experiência pessoal. Muitas das vezes, pela forma como você é criado, eu fui criado de uma forma, o Dimas foi criado de outra, você também foi criado de forma de outra. Eu fui criado numa família, não estou aqui falando mal, não, sou muito grato. Não trocaria de família se eu tivesse oportunidade. Se me fosse apresentado, você vai ser de uma outra família, outro pai, outra mãe. Eu não queria, eu estou muito feliz, muito grato por toda a minha história, minha trajetória até aqui. Mas eu vou citar que muitas das vezes as dificuldades dos nossos pais, elas passam para a gente também. Então, assim, meus pais, meu pai e minha mãe, eles são pessoas que têm dificuldade nessa questão de relacionamento, no sentido de fazer novos amigos, de sair para lugares, de fazer... Eles são diferentes, eles não têm essa cultura. Não frequentam festa, casamento, essas coisas, até mesmo das famílias têm um pouco de dificuldade. E isso me tornou uma pessoa que foi criada nesse ambiente ter essas dificuldades. O que eu percebi quando eu li esse livro? Que eu precisaria mudar nisso.
Então não importa de onde você veio, não importa qual eram os pontos que seu pai fazia ou não, sua mãe fazia ou não importa o que a sua realidade, a sua religião ensina, a forma, não importa. O que importa é que você encontrou algo que é sério, ético, legal, que você ajuda pessoas, que você pode ter a sua vida transformada e você pode aprender e você pode se desenvolver. Ou seja, você não é uma pedra. Porque tem pessoas que pensam que é uma pedra. Ah, não, mas eu sou assim. Meu amigo, você está assim. Você pode, você merece melhorar. Você pode e merece, melhor dizendo, né, se desconstruir. Ou seja, esvaziar o seu copo para que você possa chegar em um próximo patamar, tá? A próxima habilidade é convidar os prospectos para conhecer o seu produto ou oportunidade. Então, nós tivemos 3 tarefas aqui de fazer a lista e fazer essa lista construir cada vez mais. A quarta, como desenvolver a importância do relacionamento. E aí, a habilidade número 2, que vai ser domingo que vem com o Dimas, ele vai ensinar você como convidar esses prospectos para conhecer o produto ou oportunidade. E aí, meus amigos, não vai ser cansativo tanto quanto hoje e vocês vão aprender muito, porque o Dimas, quando eu olhei essa primeira habilidade, eu falei assim, olha, eu estou mais ou menos nisso, né? Mas o Dimas, ele é incrível nessa habilidade número 2. Eu aprendo muito com o Dimas toda vez que ele fala sobre como ele desenvolve, né, essa capacidade de... Ele falou esses dias mesmo que não estava no posto de gasolina e abordou uma pessoa desconhecida e falou da oportunidade, o cara já deu chance para ele apresentar e eu achei isso surreal. Então, a minha contribuição com vocês hoje foi sobre lista, foi falar um pouco sobre a história do Eric Orr, foi falar e promover um pouco sobre o GoPro, tá? Eu espero que tenha sido útil para vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Dimas para ele fazer o encerramento. Aí ele vai interromper a gravação, nós vai fazer aquele combinado que a gente tinha começado no começo do nosso vídeo e a gente se encontra. Espero que vocês tenham gostado. Opa, rapaz, só parabenizar, né, por tanta energia aí ao apresentar esse conteúdo incrível, né, do Eric Orr. Eu me senti aqui na plateia do próprio Eric, viu? Pode ter certeza que não tive a chance e se eu tiver um dia eu vou querer estar, mas eu me senti aqui diante dele aqui fazendo essa apresentação. Eu sigo ele na rede social, eu traduzo porque eu não entendo muito de inglês, só para eu pegar aí essas habilidades e aprender um pouco, né? E realmente você foi extraordinário. Parabéns, meu irmão, aí por esse incrível treinamento. Parabéns a todos que estão aqui, né? O pessoal ficou aqui desde o início até agora. Estamos aqui em mais de 40 pessoas, 39 pessoas, porque eu e você não vou contar, eu estou 2 vezes e você uma. Então, quero parabenizar a todos que aqui estão, né? Eu tenho certeza que será a formação de diversos diamantes que aplicarem aqui a essas estratégias, tá bom? Parabéns a todos. Eu vou parar aqui a gravação para que o pessoal possa assistir depois, que você também